Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Oi, gente. Meu Deus. Oi, gente. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Só um minutinho que a mamãe aqui, ó, vai ajeitar. Eu tô falando com vocês e tô com a Aninha. Ana Clara, a Fátima. E hoje a Sim, mamãe. Fátima, já estamos aqui. Hoje a mamãe vai contar a história do coronavírus. A Ana Clara já vai me entregando sempre, né? Eu vou. Ó, tô tentando mandar pro pessoal ver que nós estamos aqui online. Ai, eu tô muito curiosa pra saber a história. A Gisele, hoje vai ser... São as nossas primeiras vezes, pessoal. Ai, meu Deus. Nós estamos aprendendo juntas como mexer nessas coisas. Verdade. E como a gente está querendo ajudar muita gente e participar, né, de um jeito diferente desse momento da vida, né? Então a gente está fazendo essas lives para conversar com vocês um pouco. Ô, mãe, onde é que tá aquele textozinho de maquiagem? Tá guardado? Posso passar o batomzinho? Pode passar um batonzinho. Tá no roupeiro? Mas cadê o teu? Acho que eu tinha visto o teu lá no banheiro. Tá. Já volto, gente. Já volto. Oi, Fê! Oi. Bem-vinda, Fátima chegou. Deixa eu... Hoje, não tá conseguindo aí? Eu te chamei, ó, clica aí que eu te chamei, guria. Oi, Fê, ó, oi, gurias. Cadê? Gisele, aí. Tô te adicionando, Gi. Entra aí, tu tem que dar ok aí. A gente testou hoje à tarde, funcionou. Aí, vira a câmera pro teu rosto. É, Aí, eu. Demorou. olha, a gente vai se ajustando junto, né? Ai, meu Deus. Eu não achava. Daí eu disse, ué, cadê a Dani? Cadê a Dani? O importante é que a gente tá se achando. Eu vou tentar aumentar o volume para ver se ficar uma boa qualidade do som para vocês. Tá bom. Não sei se o meu som tá bom aí pra vocês Eu te também. Tá escuto. ok? Eu te Tá bom? escuto. Aham. Tu me Tá. escuta? Aham, tá bom o som. Tá Tá. vindo Todo mundo regular. escuta nós aí, dá um ok pra nós, estão escutando nós. Pois então, gente, a gente tá. Eu contei ontem um pouco de como é que surgiu essa ideia, né? Já faz um tempo. Vou contextualizar o pessoal aqui para eles entenderem por que a gente está fazendo isso. Com essa função de isolamento, que a gente tem que ficar em casa e tudo mais. E eu já tinha pensado uma série. Ó, quero uma rosquinha! A Fernanda tá dizendo que quero uma rosquinha. Ô, mãe, eu achei que estágio. Ana Clara foi lá passar batom para dar oi para vocês. Cheguei. Tudo bom? Com essa função de isolamento, a gente sabe que muita gente fica meio que chateado sem ter o que fazer e acaba que as pessoas ficam isoladas mesmo, né? Isso acaba, em alguns casos mais sérios, iniciando um processo de depressão e uma série de coisas. E a gente tem tanto o que falar. Esther chegou e a gente tem tanto o que falar, tem tanto o que poder contribuir uns com os outros, né? Então eu pensei de chamar alguns amigos para a gente falar sobre assuntos que são inerentes a todo mundo, coisas que afetam a vida de todo mundo. E ontem eu chamei a Nara acabou não podendo participar, mas foi bem interessante mesmo assim, né? Em outro momento a gente vai estar junto, eu e a Nara também, para falar de constelação. Hoje nós falaremos com a Michelle, mas ela estava com dificuldade na conexão. Ah, até vou ligar meus dados também, para não ter problema de falha, tá? Então ainda vai poder ser hoje também a Michelle, que é uma consteladora de Santa Catarina também. Mas a gente vai conversando outros dias sobre outros assuntos. Aí eu conversei com a Gi, porque nós somos professoras. E
como ontem, como eu falei um pouco sobre a professora é tudo meio doidinha, mas também a gente pensa muita coisa séria. Não é, Gi? A gente também pensa muita coisa séria, querendo ajudar as pessoas, querendo trazer esclarecimento. Nosso grande objetivo na vida é esclarecer as pessoas e ajudar com que elas possam encontrar um caminho e o seu próprio caminho, né? Verdade. Pois então, como a gente sabe que a Gisele, quem não conhece, ela é nossa professora do Saela, da escola. Gi, tu se apresenta. Tá bom, pessoal, assim, eu sou professora do SAE, que é a Sala de Atendimento Educacional Especializado, lá no polo da EMEI Granjinha, no município de Cachoeirinha, tá? E eu trabalho com a inclusão escolar, no atendimento individualizado dessas crianças. E a minha formação é em psicopedagogia clínica e institucional, e eu fiz pós em motricidade infantil e educação especial inclusiva. Então, a gente pensou em conversar um pouquinho, né, Dani, Sim, sobre a questão da inclusão, né? inclusão, isso mesmo. Como a gente pode ajudar vocês a entender um pouquinho, né, o que que é uma educação inclusiva, o atendimento do AE, do SAE, como é que funciona, e tá compartilhando com vocês um pouco das nossas vivências dentro da educação infantil na área da inclusão. Isso mesmo. Então, vou me apresentar também, porque eu acho que a gente acaba passando batido. Então, eu sou a professora Daniele. Eu também sou consteladora, sou coach. E o nosso assunto de hoje é a educação e a inclusão. Mas como a gente é muitas coisas ao mesmo tempo, né, a gente vai acabando cruzando os assuntos, mas eu acho que torna tudo mais enriquecedor, né, no sentido de a gente poder aproveitar mais coisas. Então a gente pensou em fazer uma série de perguntas para a Gi com relação a isso. Se tiver mais perguntas, né, que o pessoal quiser perguntar, tem gente perguntando aqui, falando alguma coisa aqui. Um monte de gente entrando. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Pro Gi, uma maravilhosa Pro. Ajudou muito minha pequena Lavínia, viu? Todo mundo ama a Gi, eu também amo. Por isso que eu chamei ela. Então, nosso primeiro momento aqui, a gente vai fazer uma entrevista com a Gi, certo? Se tiverem mais perguntas, pode colocar aí que a gente vai lendo e passo para ela, tá bom? Eu tenho. Tu tem? A Ana Clara já começou com as perguntas, Gi. Tá preparada? Fala, Joana. Ô, mãe, Bem pertinho aqui para quando te ver. por que tu não fala que eu estudava na Granjinha? Ah, eu posso falar? Mas fala já que tu começou. Eu já estudava na Granjinha antes. Ah, sim. Desde o berçário. É. É importante falar sobre esse assunto. Isso mesmo, importante mesmo. Então, já que a gente já começou a falar da inclusão, Gi, tu que entende super, super, super do assunto, diz para nós o que é a inclusão. Bom, o que é inclusão escolar, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a inclusão escolar. Para a gente entender a inclusão escolar, a gente tem que voltar um pouquinho lá na década de 90, né? Quando se começou a consolidar a questão da educação inclusiva, a inclusão escolar propriamente dito, né? Sim. Então, lá em 1990, né, começou a se discutir no mundo todo sobre a inclusão social e a inclusão escolar. E em 1994, vários Gi, então países pedi se para te falar reuniram. mais alto. Ah, mais alto? Tá. Acho que eu vou falar Ou um tenta pouquinho mais chegar mais perto. perto, de repente o áudio fica melhor. Verdade. Falar mais Eu perto. tô fazendo um pouquinho de mim. Pessoal, Melhorou? melhorou? Então tá, eu acho que estava muito longe. Então, em 1994, com a Declaração de Salamanca, que esses países se reuniram e eles traçaram algumas metas mundiais e artigos propriamente relacionados à educação inclusiva, à inclusão escolar. Mas no Brasil, a gente tem várias leis, desde a Constituição, né, brasileira, a LDB, o Plano Nacional da Educação Inclusiva. Então, nós temos várias leis que norteiam e que nos embasam para a inclusão escolar. Então, qualquer criança
hoje, né? Que os pais vão matricular tanto na rede privada quanto na pública, ele tem esse direito legalizado, né? É um direito legal, através das leis, de que essa criança ela pode frequentar o ensino regular em qualquer Uma escola, tanto escola privada quanto tradicional, né? Isso, hoje, uma escola não é regular. necessário que seja uma escola de inclusão. Isso, não é necessário uma escola especial, né? Ele pode frequentar qualquer criança no ensino regular em todo o território brasileiro, né? É o que garante as nossas leis vigentes atuais, né? E a gente tem que conhecer, né, divulgar e saber dos direitos que os nossos alunos têm, que é dessa educação, né, inclusiva. E o que é educação inclusiva, né? A inclusão escolar. Não é simplesmente a matricular o aluno na escola, né? No ato da matrícula é inclusão escolar. Meu filho, ele está matriculado, então vai ter inclusão. A inclusão escolar, ela abrange muito mais do que simplesmente a matrícula, né? A escola, ela tem que se adaptar a esse aluno. Eu sempre digo isso, que não é o aluno que tem que se adaptar à escola, mas a escola se adaptar a cada aluno que vai receber. Então, por isso que nós temos, né, o AEE, que é o atendimento educacional especializado, que vai trabalhar com esse aluno, vai trabalhar com os professores. Então, todos têm que estar engajados para receber esse aluno, os funcionários, a equipe diretiva, a coordenação pedagógica, os professores, os alunos, preparar a turma para receber esse aluno, conhecer qual é a dificuldade que ele enfrenta, né? Qual é o laudo, né? Ou qual é a dificuldade maior que ele pode encontrar. Às vezes são dificuldades na locomoção, por exemplo, que uma simples adaptação no prédio da escola vai resolver, vai ajudar esse aluno. Às vezes são dificuldades cognitivas, então vai ter que fazer uma adaptação curricular para esse aluno. Então, isso vai variar de acordo com cada aluno, com cada criança, né? Porque nós, né, todo indivíduo, ele é único. Passou um avião agora, não sei se não atrapalhou. Deu um Ele barulho, é né? único, é um avião que está passando. Então, ele tem necessidades educativas especiais. Então, cada aluno vai ter necessidades diferenciadas, né? E adaptações diferenciadas. Não sei se eu respondi a pergunta de vocês, se vocês têm mais alguma questão. Falando assim, no geral. Eu acho que sim, eu imagino que sim. Se ficou alguma dúvida, podem comentar aqui que a gente vai esclarecendo, tá, pessoal? Se tiver alguma Enquanto Marli. Oi, Marli. Tem mais gente entrando. Vou seguir com as perguntas, mas podem colocar mais coisa aqui se tiver outras dúvidas. Então, a próxima pergunta é: o que é o SAE? Qual é o trabalho do SAE? Bom, na legislação, se a gente for, não fala SS e não tem na frente, SAE, que é a Sala de Atendimento Educacional Especializado. Esse termo a gente usa, não sei se outras cidades usam, mas a gente usa aqui no município de Cachoeirinha, que é a Sala de Atendimento Educacional Especializado, que seria o AEE, é a mesma coisa. É o atendimento educacional especializado, que esse professor ele tem que ter um pós-graduação ou uma especialização no AE ou na educação especial inclusiva. Então ele tem que ter o pós, né, nessa área para poder atuar no AE. E o atendimento ele é feito individualizado ou em pequenos grupos, né? Que a lei ela prevê isso. Pode ser em pequenos grupos e o professor ele vai trabalhar individualmente com esse aluno, né, visando as necessidades dele, e também ele vai trabalhar orientando os professores, auxiliando os professores em como trabalhar em sala de aula com esse aluno. O que o professor pode adaptar dentro da sala de aula, o que ele pode mudar dentro da perspectiva pedagógica, o que ele pode estar fazendo para auxiliar esse aluno em sala de aula. Então, é um trabalho conjunto com o professor
e também com o monitor ou educador social, que é o que acompanha esse aluno, muitas vezes em sala de aula e nos ambientes da escola. Então, é importante a gente ressaltar, né, que Agora tu falou no educador social, acho importante a gente falar um pouquinho mais sobre o educador social, Gi. no nosso município de Cachoeirinha, a gente fala, né, é o educador social que acompanha as crianças com necessidades educativas especiais. Mas normalmente se fala monitor escolar, né? Cada município tem uma nomenclatura diferente, mas é aquele profissional que acompanha o aluno no sentido de levá-lo até o banheiro, ajudar nas trocas, quando necessário, ajudar o professor na sala de aula em relação ao aluno. Então, o educador social, ele não vai fazer atividades pedagógicas, mas ele vai ajudar o aluno naquele momento que ele vai estar executando a tarefa. O professor vai planejar essas atividades e o monitor ou educador social, ele vai auxiliar o aluno. Então, deixar bem claro que o monitor, ele não vai preparar as aulas e adaptar, né? Ele vai acompanhar esse aluno e auxiliar o professor nesse sentido, né? De estar acompanhando esse aluno ali naquele ambiente da sala de aula e em outros ambientes, no banheiro, nas trocas, na higiene. Esse é o papel do educador social, do monitor. Aqui no município de Cachoeirinha nós temos o educador social, né? Não sei como é que funciona nos outros municípios. Aqui nós chamamos de educador social e tem o educador social tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, não é isso, Gi? Isso. Tanto na educação infantil, né, quanto no ensino fundamental. Nós temos, né, o apoio do educador social. Claro que não é um educador social para cada aluno, né? A gente sabe que necessita mais educadores sociais, mais monitores, mas esse educador social, o monitor, ele vai acompanhar não apenas um aluno, mas vários alunos, né, dentro da rotina da escola, né? Tem um O ideal número, tem um número máximo de alunos que o educador social atende? na nossa escola, no momento, a nossa educadora social está atendendo 11, né, alunos. Mas na legislação, não sei se prevê esse número. Tem que dar uma pesquisada. Não sei se na legislação do município, eu acredito que não tenha um limite. Porque tem escolas que chegam a ter 30, 40 alunos com necessidades especiais e tem um, dois educadores Só? sociais, né? É, Só um para todos. Uhum. é muito Então, pouco, tendo em vista que eles têm direito a um educador social para cada criança, cada. Não é isso? o ano passado foi aprovada uma lei em relação às crianças autistas, né? Crianças que têm o transtorno do espectro do autismo, que eles têm direito a ter um acompanhante, né? Uma pessoa, um monitor especializado. Foi aprovado o ano passado, né? Que seria não é um monitor que vai acompanhar, mas é uma pessoa especializada para acompanhar ele em sala de aula. Isso foi aprovado o ano passado. Tem várias leis sendo aprovadas, né? Só que a gente sabe que até entrar em vigor efetivamente, né? Sim, Precisa de muita é uma luta. lei aprovada, mas ainda não é uma realidade. Não é uma realidade, exatamente. E a questão do educador social e do monitor também, nós sabemos que eles precisam, mas o número ainda é reduzido desses profissionais para atender a demanda, né? Então, é uma luta que é de todos nós, né? Tanto dos professores quanto dos pais, para que seja ampliado esse número de monitores e em todos os municípios. Aqui em Sim. Canoas também, a gente sabe que tem monitor, mas não contempla todas as crianças. A gente sabe que deveria ser um número maior para poder atender melhor a demanda. O que me vem à mente também é a surpresa, não sei se eu posso me expressar assim, mas o número crescente de crianças de inclusão no município, né, em todo o Brasil. A gente pode falar um pouco sobre isso também. Eu sei que não está na nossa pauta, mas acho que isso é bem interessante, né, de ver o quanto isso está crescendo
enquanto estão aparecendo mais, né? Porque historicamente as crianças de inclusão com alguma necessidade educacional especial, eles eram meio que isolados, né? Ficavam lá meio que não eram vistos, né? E agora eles estão cada vez mais sendo olhados com políticas públicas direcionadas exclusivamente ou prioritariamente a esse público. Então é um grande avanço que nós estamos tendo aqui no município e também no Brasil, né? Aqui no município especial, falando, né, da nossa realidade, nós tivemos ano passado a Jornada da Inclusão, que foi um grande avanço para nós. Exatamente, né? As pessoas às vezes me perguntam, tem mais casos de crianças, né? Antigamente não tinha tantos casos. Na verdade, sempre teve, né? Só que é exatamente isso que a Dani falou. Eles ficavam ou isolados em casa, dentro das casas, não frequentavam as escolas. E com as leis, né? Com essa discussão e as leis e decretos em relação aos alunos, né, aos alunos e aos sujeitos com necessidades especiais, eles estão participando mais, eles estão sendo matriculados nas escolas. Então, por isso que a gente vê mais alunos. Quando a gente estudou, na década de 90, a gente não tinha, eu nunca tive um colega, né, com necessidade especial. Eu fui ter lá na faculdade. Eu tinha Sim. colegas com deficiência auditiva. O que mostra essa realidade diferente de antes, né? Eles ficavam nas escolas especiais, né? Aqui em Canoas nós temos o Pestalozzi. Então, geralmente essas crianças elas eram matriculadas na escola especial, aí em Cachoeirinha no Semael, o antigo Lampadinha. Então, eles frequentavam essas escolas especiais. Né? Sim. Então, com a das leis, né? Isso tem mudado e por isso que a gente recebe mais alunos agora de inclusão nas escolas. E isso a gente tem que sempre fazer essa reflexão. A escola, que às vezes a gente escuta, a escola não está preparada, nós não estamos preparados, mas a gente tem que buscar a informação, buscar estudar, buscar conhecer as leis, conhecer cada transtorno, cada síndrome, porque a cada ano a gente recebe alunos com diferentes síndromes. Eu já recebi alunos com síndromes raras que eu nunca tinha estudado e que eu tive que ir atrás. Então, eu acho que está na hora de procurar o conhecimento a partir daquilo que chega. Às vezes é preciso, né? São tantos os tipos de dificuldade que as pessoas podem enfrentar, que às vezes, claro, no primeiro momento não é do nosso conhecimento. Mas quando chega alguém com alguma necessidade que é estranha para nós, no sentido de que desconhecida para nós, não cabe a nós ir procurar conhecer sobre isso, entender sobre isso para poder ajudar. A escola ela tem que estar aberta, né, a conhecer. Eu já ouvi relatos de pais de escolas particulares que os pais chegaram a oferecer oficinas, palestrantes para que a escola entendesse melhor o seu filho, a dificuldade do seu filho, e a escola se recusou. Então, isso não pode acontecer. A escola tem que estar aberta, porque eles estão chegando, e eles vão chegar na escola particular, né, na privado e no público, e cada vez mais. Então, a gente tem que estar aberto para conhecer, para estudar, para pesquisar e fazer o melhor possível para que realmente a inclusão escolar ela se efetive. Que não seja só leis e no papel, mas que realmente a gente consiga incluir esse sujeito e daqui a alguns anos vai estar na nossa sociedade, ele vai estar trabalhando, ele vai estar incluído na nossa sociedade. Então, o papel primordial da inclusão escolar não é somente a aprendizagem, né, aprendizagem de conteúdos, mas também a socialização, a inserção desse indivíduo na sociedade e para que a gente possa entender nossos alunos, nossas crianças, entender, conhecer e inserir esse sujeito na sociedade depois, né? Então a escola, depois da família, é a segunda instituição social. Então a gente tem que começar a refletir e entender e lutar pela inclusão, né? Porque se a gente começar a desanimar,
começar a colocar empecilhos, isso que a gente conquistou até hoje, talvez a gente vá perder, a gente vai regredir, né? Então, esses espaços são importantes para que se realmente efetive a inclusão. Isso que tu falou me lembra muito do que a gente comenta lá no coach também, que é o foco na solução. É muito fácil a gente procurar. Eu estou falando com vocês e estou respondendo mensagem de quem não está conseguindo entrar. Por isso que eu estou indo para lá, tá, pessoal? O que eu estou falando do foco na solução. Às vezes a gente fica com o foco tão forte lá na dificuldade, no problema, e esquece de procurar saídas para aquilo. Porque se temos dificuldades com relação a poucos profissionais, temos, é uma realidade. Como então, diante dessa realidade, o que cabe, o que nós podemos fazer para amenizar isso, para minimizar os danos disso? Chegou um aluno que eu não conheço a síndrome, a dificuldade dele, qual é a questão que acomete essa criança, esse aluno. A gente fala mais da criança porque nós somos a educação infantil, mas a gente quer falar no universo geral da educação. Se eu não conheço aquela dificuldade enfrentada por aquele aluno, cabe me procurar saídas para isso, em conhecer essa dificuldade, conhecer. A gente tem falado muito ultimamente do autismo, né? E autismo tem especificidades muito próprias, né? Muito do espectro mesmo, né? Então, tem autistas, por exemplo, que gostam de barulho, tem autistas que não suportam o barulho. E além de conhecer o autismo, conhecer aquela criança, o que para ela é importante, como fazer, criar um vínculo com aquela criança, né? Exatamente. Primeiro de tudo, na inclusão escolar, quando a gente recebe um aluno, primeiro conhecer esse aluno. Tentar conhecer o máximo, fazer perguntas assim bem diretas para a família. O Para a que que a família, criança isso que eu ia gosta? comentar. A gente sempre começa com a entrevista com a família, isso é fundamental. E uma coisa que eu vou acrescentar nessa parte da entrevista com a família é que isso se faça com o tempo. Exato. Pode ser com a criança ou sem, eu acho que até poderia ser em dois momentos, né? Um momento com a criança para se conhecer a criança e um momento só com a família para ter a fala da família e tudo, mas é fundamental que se faça isso com o tempo. Não é uma coisa, pelo menos as entrevistas que eu faço, eu vou falar da minha realidade. Eu tenho entrevistas que eu fiz que durou 2 horas, 2 horas e meia, porque tu precisa, principalmente quando é uma situação de inclusão, quanto mais tu souber daquela família, daquela criança, mais isso vai te ajudar no trabalho, vai te ajudar a desenvolver atividades que vão colaborar com essa criança para o aprendizado dela, para o conhecimento dela, para que ela possa deslanchar naquilo que é próprio para ela. Porque não significa que porque ela tem alguma dificuldade. Vou falar do autismo, que é o que a gente mais tem visto, mas quero falar de forma geral. Mas trazendo isso mais como exemplo, que é o que mais nós temos visto. A gente sabe lá na escola, né, os nossos autistas são mega inteligentes, que, nossa, a gente fica de boca aberta de ver o quanto eles são inteligentes e se deslancham mesmo no conhecimento. Então, descobrir o que é importante para essa criança e investir nisso. Não significa que o resto não vai ser olhado, não vai ser visto, a gente não vai trabalhar. Mas uma forma muito importante de iniciar esse vínculo com a criança é perceber o que é importante para ela e ir por esse caminho, seguir esse caminho até criar esse laço, né? Daqui a pouco vocês estão, né, vocês, nós, a professora, o aluno, está tão próximo já, né, que todo o resto vai fluindo naturalmente. A educação é isso, né, é um fluir natural de acontecimentos. É bem assim mesmo. A gente faz aquela entrevista inicial, né? Pergunta para os pais, mas no dia a dia tu vai conhecendo aquela criança e tu vai conseguindo trabalhar e criar estratégias pedagógicas, né? Para inserir ele dentro da sala de aula, para estimular as áreas que ele precisa de mais estímulo, né?
Então, é um passinho de cada vez, é um dia de cada vez, né? E é muito Sim, importante também essa questão da família, da entrevista, da família, ela falar tudo sobre a criança. Às vezes os pais escondem ou omitem alguns dados, é muito importante que a família esteja aberta. E esse vínculo também é construído com a família aos poucos, né? Porque às vezes a gente acaba, nos primeiros dias que a gente vai fazer a entrevista, os pais também não conhecem a gente, não conhecem o nosso trabalho. E às vezes isso limita. Mas com o passar dos dias, né, que o aluno está inserido na escola, esse vínculo com a família deve ser construído. Então, o professor também tem que estar aberto para vincular com a família, né? Com a isso. família. E é como tu disse, quando tem esse vínculo da família com o professor e o vínculo do professor com o aluno, a aprendizagem ela flui, a inclusão flui. Então, aí que está o grande segredo da inclusão escolar que eu vejo para fluir. A gente tem que criar vínculos e a confiança da família e do aluno. Então, essa questão, assim, é primordial na inclusão escolar. E eu acho que por isso, aí eu vou puxar a brasa para o nosso assado, que eu acho que é por isso que na educação infantil a inclusão não dá tão certo assim. Porque a gente tem muito forte a questão da afetividade, que é o que vai fazer com que esse vínculo seja mais fortalecido e, e o que vai fazer com que possa ser, então, propiciado esse conhecimento. A educação infantil é o grande pontapé na vida do ser, né? Na vida do cidadão, na vida desse sujeito. E quanto mais ele puder estar se sentindo seguro no ambiente onde ele está, mais ele vai poder se desenvolver. Estou dando um espetáculo, mas é porque a gente também está nesse mesmo meio. Vou seguir Aham. com mais uma pergunta, tá? Isso. Qual é a Sim. Ana Clara está aqui me chamando, eu estou toda hora olhando porque ela quer mostrar um trabalho. Mas depois a gente mostra no final, quando nós for contar a história, que nós vamos contar uma história para vocês também. Mãe, antes da história eu quero mostrar. Tá, antes da história, ela vai mostrar o trabalhinho que a professora deu para ela sobre o coronavírus. E antes disso, então, vamos continuar com as perguntas. Qual é a documentação que é de direito do aluno de inclusão, Gi? Bom, a documentação, né, que o aluno de inclusão ele tem direito é o parecer descritivo, né, o parecer que todas as crianças recebem no primeiro e segundo semestre. Como esse aluno ele vai ter o atendimento também da professora do AE, do SAE, ele também tem o direito de receber o parecer da professora do SAE também. Esse parecer ele pode ser em conjunto com a professora da sala de aula ou um parecer à parte desse profissional. E outra documentação muito importante que a gente constrói junto com o professor e individual é o PEI, que na lei é PEI, que é Plano Individual, tá? Educacional Individual. No município de Cachoeirinha, ele tem outra nomenclatura, que é o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. É o mesmo documento, só que cada município organiza esse documento de uma forma. Nesse documento, nós vamos colocar o quê? Os desafios encontrados, né, pelo aluno e as adaptações curriculares. O que a gente vai adaptar, o que a gente pode fazer para que esse aluno consiga um melhor desempenho. E eu sempre falo, na educação infantil, tudo é adaptação curricular. Desde a adaptação lá na entrada, por exemplo, o meu aluno ele precisa entrar um pouquinho depois porque ele se desorganiza muito na entrada. Então, ele vai entrar 10 minutinhos depois daquele horário da entrada ali, que é muito tumultuada. Isso já é uma adaptação. Então, tudo é uma adaptação curricular. Não é somente o conteúdo que tu vai adaptar, mas a rotina. Por exemplo, se o aluno, né, como a Dani falou, tem uma sensibilidade sensorial ao som, ele se desorganiza muito, ele chora. O que a gente pode fazer quando tiver uma apresentação, uma festa? A gente pode baixar um pouquinho mais o som. Isso também é adaptação. Então, isso tudo a gente coloca no PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual do Aluno. Ele precisa trabalhar mais a questão motora fina, tá com muita dificuldade.
A gente vai colocar lá o que a gente pode trabalhar em sala de aula para desenvolver essa área, né? E como a Dani falou, na educação infantil, eu vejo que flui mais, assim, essa questão, porque como a gente trabalha muito com o lúdico, com o brincar, com o corpo, com o movimento, isso se torna rotina. Eles participam de quase todas as atividades e a gente vê o desenvolvimento deles ao longo dos anos, quando eles começam lá no berçário, lá no maternal, quando eles estão no pré, lá no pré 2, a gente vê o quanto eles evoluíram no desenvolvimento, né? Verdade. Tanto na interação quanto no desenvolvimento cognitivo. Não tem nenhum aluno que a gente possa dizer que esteve ali na escola que não desenvolveu, né? A Não, gente vê que eles conseguem desenvolver muito. E os sim. outros também, né? Então, Sim. tanto os Ah, alunos com isso necessidades especiais quanto os que não têm necessidades, mas na verdade todos têm, né? Eu digo que a todos escola ela têm, é inclusiva por todos são si só, né? diferentes. Todos É, são diferentes, então pode isso que falar. eu tava falando sobre os outros, muito legal de nós comentarmos também, né? Já que a gente sabe que está falando para público mesmo, que é as crianças que não são, né, as ditas crianças de inclusão, eles aceitam muito bem as crianças de inclusão. Eles têm um respeito, um carinho que nos surpreende muitas vezes. Nós tínhamos o Anira, né? Agora eu falei já. Não ia falar o nome, agora já falei. Ah, e as crianças disputavam assim para empurrar a cadeira, né? Cadeira de rodas. Então era muito legal de ver. E aí a gente tinha, né, o ajudante do dia. Então o ajudante do dia empurrava a cadeira, né? Quando precisavam sair da sala, né? Na nossa rotina de refeitório, coisa assim. E isso é uma coisa que acontece na educação infantil, né? O, que algumas vezes a gente ouve algumas pessoas comentando, né? Nos anos posteriores, né? Ensino fundamental, mais ainda, né, no ensino médio, de um olhar diferente para essas crianças, para esses sujeitos de inclusão. Na educação infantil isso é muito natural. Eles participam da rodinha, eles ouvem as histórias, eles cantam as músicas. Claro que a gente vai precisar olhar caso a caso para saber qual é a limitação dessa criança, para saber até que ponto ele pode estar naquela situação, ou que ele pode avançar, ou é tudo uma questão de um olhar muito atento e específico para cada criança, né? Como a gente falou ali, a questão do som. Tu vai fazer alguma coisa de barulho, tu vai precisar respeitar e adaptar de uma maneira diferente para essa criança. Não significa que ela não vai participar, ela vai participar de uma forma diferente. Assim como em qualquer outra dificuldade que ele tenha. Mas o interessante é de ver que como eles são bem recebidos pelos outros alunos, né, pelos colegas de sala. É um carinho que se destaca. É verdade. A gente percebe isso no dia a dia, né? Eles fazem, às vezes, até leituras que a gente, às vezes, não conhece aquele aluno. Sim. O ano passado, a gente tem um aluno cadeirante, né? Não vou citar o nome aqui, mas a aluna comentou assim, Gi, quando ele chora, é porque ele tá com sono. Ela começou a me relatar. Quando ele faz isso, essa careta, é porque ele está incomodado com o som, é muito barulho. Então ela começou a me relatar tudo e era exatamente o que ela estava descrevendo, que ele E nos sentia. ajuda, Então né, nesse sentido. daí eu fiquei me colocando no lugar de uma professora que não conhecesse ele, né? Ela estaria ajudando porque ela fez exatamente a leitura das emoções dele, né? Então, o Sim. quanto isso é importante, né? De conhecer, de conviver com os pares, e isso ajuda tanto os neuroatípicos quanto os neurotípicos, que a gente não usa mais, até eu ia falar isso para vocês. A gente não fala normal, ou ele é normal, ele não é normal, a gente usa o termo neuroatípico e neurotípico. Interessante. Tu falou sobre a professora. A gente fala no professora porque 99% é professora. Mas a gente sabe que tem professor também, tá? É só porque a gente costuma generalizar as expressões. Mas enquanto para comentar também, é importante olhar para todos os alunos neuroatípicos e os alunos neurotípicos,
porque essa interação vai ficar cada vez mais forte e vai nos apoiar no dia a dia, até mesmo em criar, ter ideias, né, de atividades para essa turma, né? Como é tudo muito específico, a gente ouvindo essas outras crianças, nesse exemplo que a gente trouxe, quanto é importante essa professora poder olhar para essa criança que está ajudando, porque ela está sabendo de apoio também nesse momento, né? Exatamente. Às vezes a gente foca muito no aluno, né? E esquece também do professor, que o professor também ele precisa desse amparo, né? Às vezes a gente pensa, tem que vincular, e a gente esquece do professor, que o professor ele está na linha de frente. O professor ele vai estar ali o tempo inteiro com aquela criança, né? E muitas vezes, como a gente é colega, às vezes a gente tem até vergonha de dizer das nossas dificuldades uma para outra. Mas o quanto é importante a gente ter esse olhar para o professor que está ali em sala de aula, né? Será que ele não precisa, às vezes, de algum momento se retirar um pouco, né? Ou o que ele está precisando? Precisa de um auxílio no quê? É na adaptação curricular? É na adaptação? É na rotina de sala de aula? Então, a gente tem que ter esse olhar como colega. Eu digo isso não só com a professora do AE, mas às vezes a gente vê, por exemplo, um aluno fugindo da sala e às vezes a gente julga. Muitas vezes aquela colega que está ali, ah, ali, ó, não viu, fulano está fugindo. E aí que está a escola inclusiva. Todo mundo é responsável pelaquela criança. Não é só a professora do SAE, não é só o educador social, não é a professora só de sala. Mas todos nós, os funcionários, a equipe diretiva, a coordenação, todos somos responsáveis e todos nós podemos intervir e ajudar em algumas situações. Muitas vezes eu tive situações já ali em atendimentos que foi Sim, outra pessoa que me ajudou. E naquele momento eu não estava conseguindo, e aí entrou outra pessoa e conseguiu fazer com que a criança saísse daquele espaço naquele momento. Então, o sim, quanto é importante a gente estar sincronizado, a gente estar um ajudando o outro, né? Nessa sim. questão da. Isso, E essa isso é bem sensibilidade. importante que a gente está falando. Nosso próxima pergunta é nesse sentido também, né? Qual é o papel do professor de sala de aula e e o papel do professor do SAE? O papel do professor do SAE, até eu já comentei ali no início, né? É exatamente o atendimento individual, né? Em Sim. grupos, em alguns grupos, e a construção do PDI, que é o PEI, né? O plano Tem individual. Essa Gi, só para nós entender, lá no começo tu falou desse atendimento que pode ser em grupos também, né? E individual. Tem um tamanho de sala, assim, para esses atendimentos em grupo? Porque eu estou pensando, a nossa sala é pequena, né, para fazer grupos. na verdade, quando a gente atende em grupos, eu não tive essa experiência, vou ter esse ano de atender em grupos. Eu sempre atendi individualmente, até porque eles são pequenos. A gente tem que levar em consideração a minha sala, por exemplo, no máximo dois, mais que dois não tem como eu atender, porque é uma sala pequena, né? E tem que levar em consideração o tipo de síndrome, de transtorno que essa criança tem. Por exemplo, dois autistas um com sensibilidade sensorial ao som e um, por exemplo, com sensibilidade ao toque, de repente não vai dar certo colocar duas crianças autistas junto. Então, o professor do SAE, do AE, ele tem que também ter essa organização e conhecimento dos alunos que ele vai atender. Então, os grupos, eles têm que ser de acordo com a faixa etária, né? E com as necessidades que aquele grupo, que aquela dupla, né? Ou aquele grupo tá precisando naquele momento. Que nem ali na escola. Ali na escola eu estou atendendo crianças do B2 de dupla. Porque eles estão mais ou menos no mesmo nível de aprendizagem e então tá fluindo. Agora eu tenho Dois alunos é na faixa de 1 ano, né, Gi? Só para o pessoal entender qual é a faixa etária. Adversário 2 é 1 ano e meio, já estão caminhando, então esses dois alunos estão caminhando e estão num nível cognitivo próximo, assim, de desenvolvimento. Então, daria para mim atender, estou atendendo eles em duplas, mas isso tem que ser avaliado pelo professor, né, do AE, se tem condições ou não de atender essas crianças em grupos.
né? Ali na nossa escola, a sala ela é pequena, eu tenho só 2 mesinhas, o tatame são 2 partes ali de tatame, então mais que 2 alunos não tem como atender de forma eficaz, né? A nossa sala do SAE é pequena, não, quem conhece sabe que não teria como. Na fala anterior, tu falou um pouco do professor de sala de aula, né? Do professor de inclusão. A gente pode só falar um pouquinho mais sobre isso, nessa questão do apoio, que é muito importante, do professor de sala de aula ter o apoio de toda a equipe, de todos os funcionários da escola, de quem não está na sala de aula, da equipe diretiva, da equipe de limpeza, da equipe da cozinha nesse exemplo que a gente trouxe, né, dessa criança que saiu da sala, em vez de dizer, a professora está perdida e deixou a criança sair, não viu a criança sair, vai lá ver o que está acontecendo, porque pode acontecer algumas vezes, de essa professora estar sozinha em sala de aula, como acontece com os prés, né, ela é sozinha na sala de aula, e ela tem que dar conta de toda aquela turma, como é que ela vai sair com aquela criança que saiu correndo, né? Por exemplo, a criança de inclusão, e deixar a outra turma sozinha. Ela não tem como se dividir. Então, esse apoio de toda a equipe da escola, né? Que são todos os educadores, como a gente fala muito lá na escola, esses educadores, eles são fundamentais para apoiar tanto essa criança quanto esse educador, essa professora. Sim, exatamente. O profissional do AE, ele tem, né, como eu estava dizendo anteriormente, a função dos atendimentos e também de conversar com o professor e construir o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, o PEI, né? Então, esse é o papel do professor do SAE, do AE, é ajudar esse professor a construir, a refletir sobre quais as ações pedagógicas que ele vai poder utilizar com o aluno. Né? O que ele vai poder adaptar, o que ele pode utilizar, que nem alunos, agora falando do autismo, né? Autistas não verbais. A gente usa muito as PECs, que são imagens, figuras. Então, se o professor do AE está acompanhando esse aluno e vê que ele está com dificuldade na linguagem, de se comunicar, a gente vai orientar que use essas imagens. Então, são várias situações e cada aluno é uma situação diferente, como a gente falou. Então, precisa ser avaliado, né, cada aluno e cada necessidade. Por isso que a gente tem essa construção do PDI. No primeiro semestre e no segundo semestre a gente faz. Para que A, seja um a, norteador. a Ana está perguntando o que é a E. A E nós falamos, que falamos antes, é o mesmo que o SAE. Eu? Isso, é atendimento educacional especializado, que é feito pelo professor especializado na área da educação inclusiva, tá bom? E tem, E ali, aqui em a fala Janaína também está SAE, perguntando. Pode concluir que eu vou te fazer mais uma pergunta da Janaína tá aqui. bom. Pode Sim, só fazer? respondi. E o SAE é a mesma coisa, é só o S que é de sala de atendimento educacional especializado. Isso. A Janaína está perguntando quais os critérios para atendimento pelo SAE e é necessário laudo ou apenas suspeita de alguma necessidade? O laudo não é necessário, tá? Às vezes, quando os pais fazem uma... Às Ó, tá vezes. dando barulho. Isso, tem um barulhinho aí. Às vezes os pais já nos falam no ato da matrícula, o laudo. Mas tem alunos que não têm ainda um laudo, estão em avaliação, ou a gente percebe, o professor de sala de aula, percebe que essa criança ela tem desenvolvimento atípico, ela tem dificuldades, ela não está no nível de desenvolvimento adequado para a faixa etária. Esse professor vai me chamar, vai me Ficou relatar. baixo para mim, não consigo te ouvir direito. E agora melhorou? Melhorou um pouco, aham. Por isso que eu tô mais Tá, eu perto acho agora que para te ouvir melhor. então, assim, ó, não é necessário o aluno ter o laudo. A gente pode, o professor pode observar esse aluno em sala de aula e constatar que esse aluno ele não está dentro do desenvolvimento típico, né? Ele está num desenvolvimento atípico, ou ele não atingiu os marcos do desenvolvimento para aquela faixa etária. Então, ele vai ser encaminhado para avaliação do SAE.
Normalmente, né, geralmente antes de chamar a família, eu faço observação da criança na rotina escolar, para ver se realmente essa criança precisa de uma avaliação mais individual. Se eu observar que realmente essa criança ela está apresentando algum desenvolvimento atípico, ou ela está em atraso no desenvolvimento, essa família vai ser comunicada, a gente vai fazer toda a entrevista e vai começar uma avaliação individual. E geralmente é orientado para essa família buscar também a avaliação do neuropediatra, porque a professora do SAE, gente, ela não dá o diagnóstico, ela faz uma avaliação pedagógica, né, dessa criança, psicopedagógica, e quem dá o laudo, quem fornece o laudo é o neuropediatra ou o psiquiatra, né? Geralmente o neuropediatra é que emite esse laudo se a criança tem realmente, né, algum atraso ou um desenvolvimento atípico, alguma síndrome, algum transtorno, e quem vai emitir o laudo é o neuropediatra. Pelo que eu tô vendo aqui do tempo, nosso tempo tá quase encerrando. História. A gente não sei se vai conseguir fazer a história. Tô com medo de a gente começar e daqui a pouco cair de novo. Eu acho que eu vou encerrar essa e a gente abre outra imediatamente pra gente Tá bom. conseguir fazer a história, tá bom? Então vou fechar essa, então vou avisando todo mundo, eu vou fechar essa e vou abrir outra imediatamente, porque a live aqui no Instagram, ela tem duração só de 1 hora. E a gente quer continuar nesse nosso assunto e falar sobre contar uma história para as crianças. Você pode chamar as crianças que a gente vai contar uma historinha sobre o coronavírus para eles, tá? Então vou encerrar e já vou abrir de novo, tá? Até daqui a pouquinho. 1 minutinho e já voltamos. A Ana Clara me dá tchau, ó. É rapidinho só para nós encerrar e continuar. Ela vai mostrar o trabalho que ela tá toda ansiosa para mostrar, ó. Dá pra ver, né? Dá. Dá para ver, olha só. Isso aqui. A Ana Clara saiu ano passado, terminou a educação infantil ano passado, né? Tava no pré e agora tá no primeiro ano. Então, os primeiros trabalhinhos dela no primeiro ano. Vou encerrar e chamo todo mundo em seguida, tá? 1 minuto. Tchau. Tchau. Até depois.